Então, esse é o exercício do livro do Guido Orizzi, um curso de cálculo volume 1, e exercício da seção 3.5, exercício 1.c, que ele pede para a gente calcular o limite de x tendendo a 1 da raiz cúbica de x mais 7 menos 2 sobre x menos 1. Nesse exercício a gente consegue observar que a gente não consegue fazer nenhuma simplificação além da que a gente tem desenvolvida, e se a gente aplicar o nosso valor de 1 na nossa equação, a gente vai ter uma equação do tipo 0 sobre 0, que é algo que não pode ocorrer. Aí, pelas algumas definições de limite que a gente consegue aplicar a regra de L'Hopital nesse tipo de equação. Ou seja, o limite da nossa equação ele vai ser igual à derivada de cada uma das nossas equações envolvidas. Ou seja, vai ser a derivada da nossa equação de cima sobre a derivada da nossa equação de baixo. Então, derivando primeiramente a equação de cima, a gente tem a raiz cúbica de x mais 7 menos 2. A gente pode reescrever a nossa raiz cúbica de x mais 7 como x mais 7 elevado a 1 terço. Aí, derivando essa nossa equação, aplicando a regra do tombo, a gente tem 1 terço, que ele vai tombar para frente da nossa equação que está envolvendo x, ou seja, vai vir aqui para frente. E o nosso 1 sobre 3, a gente diminui 1 desse valor. Aí ficaria 1 terço de x mais 7 elevado a menos 2 terços, que é o 1 terço menos 1, que é o menos 2 terços. Aí, como a gente tem esse menos, a gente pode passar o nosso x mais 7 para baixo e escrever somente 2 terços. Aí, para a nossa equação de baixo, a gente tem derivar o nosso x menos 1. O nosso 1, como uma constante, a gente pode ignorar, igual a gente fez no 2 aqui em cima. A gente teria o nosso x, que ele está elevado a 1. Aí, também aplicando a mesma regra da equação anterior, a gente tomba esse 1 para frente do x e retira 1. Aí ficaria 1 vezes x, aí o nosso 1 menos 1 ficaria 0. Ficaria o x elevado a 0, que seria 1. Aí ficaria somente o 1. Aí com isso, a gente pode reescrever o nosso limite do x tendendo a 1 da nossa equação, substituindo pelas nossas derivadas que a gente encontrou. Aí como a gente tem uma fração, esse valor ele vai para baixo, e como a gente tem o nosso próprio valor de 1, esse valor se mantém. Aí o nosso limite inicial proposto, ele seria reescrito dessa outra maneira, como sendo o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre 3, que está multiplicando x mais 7 elevado a 2 terços. Aí agora a gente consegue substituir o valor 1 dentro da nossa equação, sem nenhum problema de inequação. Aí com isso a gente chegaria no resultado de 1 sobre 12.